fazer minha autodescrição: sou uma mulher loira, branca, de olhos verdes, com batom vermelho, um blusão azul com branco e um casaco azul, e aqui trago o bottom da Associação Mães e Pais pela Democracia, que eu represento, então, como presidenta de honra, aqui na presença também do presidente Júlio Sá. Então, o nosso segmento, ele é a primeira vez que assume a cadeira da presidência do Conselho Municipal de Educação, segmento de mães e pais. Eu sou a primeira presidenta e, com muito orgulho, então, tenho feito um trabalho de controle social, de controle das políticas públicas do Sistema Municipal de Ensino, com muita luta e resistência, porque não temos sede. A boa notícia é que o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública para garantir a nossa estrutura, a nossa sede, que estamos há 3 anos sem sede. E aí estamos falando aí da Meta 19, do Plano Nacional de Educação, de gestão democrática. Não há gestão democrática se um Conselho de Educação não tem sede. Então, temos uma violação à gestão democrática flagrante aqui no município de Porto Alegre, e que não é só a realidade do município, é uma realidade também nacional de enfraquecimento dos conselhos de educação, dos fóruns municipais e estaduais de educação, e que sem eles não tem monitoramento do Plano Nacional de Educação, não tem efetivamente garantia para a execução e para o cumprimento das metas do Plano Nacional e dos planos estaduais e municipais de educação. Então, eu quero falar aqui que o tema que eu vou abordar é o da gestão democrática. Vou falar um pouco de educação infantil, de financiamento da educação e também de inclusão. Mas antes, não tem como deixar passar o professor ali falando da questão da insegurança nas escolas, e atribui aos professores e professoras o desconhecimento das leis. É uma bobagem o que ele disse, porque efetivamente o que a gente vê é os professores sendo assediados, sendo perseguidos. Há um patrulhamento ideológico e que influencia no clima da escola, na relação, na insegurança, na sensação de insegurança, esse agudizamento do clima, da falta de clima e dessa relação entre estudantes, famílias e professores. A escola militar, ela recebe 10 vezes mais. Então, alguém que vem falar numa audiência pública e não sabe disso, não venha falar de educação, porque precisa de recurso para fazer. Exatamente, Isabel. E não tem banheiro adaptado, Cadê a inclusão, nas escolas militares, com 10 vezes o recurso da escola pública, com professores que recebem 3 vezes mais que os professores da escola pública, e sim, precisa de recursos para fazer a educação de qualidade. E o centro da educação, gente, são os estudantes, as crianças e os adolescentes. E para isso acontecer, tem que ter valorização e respeito aos professores. Então, a Associação Mães e Pais pela Democracia, ela nasce na luta contra escola sem partido. Os nossos filhos, de mãos dadas, em 2018, um dia depois do resultado eleitoral do inominável, se reúnem de mãos dadas, vestidos de preto, na maior escola de Porto Alegre, chamada de elite. Dizem: seremos resistência, e nós estamos aqui fazendo história por uma educação democrática, justa, laica e de qualidade. E o que a gente vê na Conferência Nacional, em todas as etapas, municipal, estadual e federal, que eu representei também o Rio Grande do Sul, é o tripé dessa luta do autoritarismo na educação: escola sem partido, escola cívico-militar e também o homeschooling, inconstitucionais. Podem fazer o debate, respeito o colega que veio aqui, mas são absolutamente autoritários e inconstitucionais, já derrubados pelo STF. Então, é um debate atrasado do ponto de vista da educação que se projeta para a emancipação. Então, acho muito importante constar
a proposição 19.5 do Plano Nacional de Educação, emenda constitucional que garanta a eleição direta de diretores, porque Porto Alegre e São Paulo hoje são os municípios mais antidemocráticos do país, justamente porque retiram esse pacto e essa história de participação e de construção coletiva e da cidadania. Muito importante, já vou concluir, sei que estou passando aqui do meu tempo, a gente falar também da inclusão. Porto Alegre gasta 3 milhões, por mês na privatização da inclusão, o Incluir Mais Poa, que não tem uma boa avaliação já pela Defensoria Pública do Estado. Os agentes não constroem vínculo, é uma rotatividade enorme, baixa formação, precarização, não se faz inclusão desta forma. Então, a gente precisa garantir que a inclusão ela seja por profissionais de carreira. E a política de educação de Porto Alegre, e tomo como exemplo, a compra de vagas, não tem recurso público do Fundeb para compra de vagas, não conta como matrícula. Isso precisa estar gravado no novo Plano Nacional de Educação, porque se gasta 7 milhões por mês com compra de vagas. Quantas escolas públicas poderiam ser construídas com esse recurso? Então, para fechar aqui, dizer que é sim um debate importante de ser feito do ponto de vista ideológico, mas o que a gente tem que observar, como o Paulo Freire também nos trouxe, se essa base é excludente ou inclusiva, se essa base ideológica fala de que jogo, Porque precisamos, de fato, ser resistência para fortalecer a escola pública com priorização absoluta das crianças e dos adolescentes, que eles tenham condições de reinventar esse mundo que precisa ser radicalmente mais justo, tendo a educação como um direito humano para garantir sustentabilidade e futuro para todas e todos nós. Obrigada.